unção, a tua presença, ela vem, meu Pai, pairar no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tira da fúria do adversário, tudo aquilo que não convém do Senhor, meu Pai, toda obra de Satanás, meu Pai, sobre as nossas vidas, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha quebrar, meu Pai, bater e retirar todo o mal, meu Deus, meu Pai, toma as nossas vidas, meu Pai, quando decorrer, meu Pai, da palavra, meu Pai, vidas venha ser liberta, transformada, meu Pai, de vidas, meu Pai, venha receber o batismo do Espírito Santo, meu Deus, e meu Pai, transforma a tua igreja nessa noite, e assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos receber a chave de Deus com as palmas bem calentes. Glória a Deus. Fala a igreja do Pai Senhor Jesus, amém, igreja? Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia lá no tema da campanha em João 11. Glória a Deus. Estou um pouco gripada, não deu para fugir, foi eu mesmo. E aqui estou, né, para glorificar e adorar o Senhor. Porque todos aqueles que têm fôlego louvam o nome do Senhor. E aqui gripadinha, resfriada, mas estou para adorar Ele, porque só Ele é digno de nossa adoração. Abra sua Bíblia aí em João 11, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Vamos lá para o versículo 40, que diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haver ouvido. Eu pensei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Podeis assim estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Essa mensagem é uma mensagem bastante conhecida, mas quando Deus quer falar, Ele tem sua maneira de expressar o coração de cada um para que ouça a voz dele. Essa mensagem ela vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. É uma situação a qual Maria e Marta estavam vivendo, porque se encontrava ali o seu irmão que estava enfermo. Marta e Maria pediam para que o mensageiro fosse até Jesus, porque no momento também que nós se encontra angustiado, no momento que nós se encontra triste ou precisando de algo, corremos aos pés de Jesus. E ali Marta mandou o mensageiro falar para Jesus: Jesus, aquele quem tu ama está enfermo. E Jesus, dando a resposta para o mensageiro, ele diz: essa enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Repete comigo: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Glória a Deus. Aqui Jesus estava avisando: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome dele seja glorificado. Mas crer nisso quando você precisa de um milagre urgentemente é difícil. E ali ele estava em uma situação a qual Lázaro estava enfermo. Quando chegou a notícia de Jesus, Lázaro ainda estava enfermo. E Jesus respondeu: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas Jesus, eu entendo que ele saberia que devido ao percurso, a caminhada até chegar a Betânia, a fatalidade poderia acontecer. Mas eu lendo essa mensagem, Deus lhes fez entender que a intenção de Jesus não era curar Lázaro. A intenção de Jesus era ressuscitar, para que todos vissem que ele é o Senhor, a qual Deus enviou. E ali estava aquela situação, ela chorando. De repente mandou falar para Jesus, e Jesus demorou de chegar. A Bíblia
eu te pergunto, que amor é esse? A qual Jesus diz que ama, mas não chega na hora que você e eu precisa. Que amor é esse? Que Jesus diz que ama Lázaro, mas ama Marta, ama Maria, mas não chega na hora que ela precisa. É porque o meu milagre, o teu milagre, não é no teu tempo e no meu tempo. O milagre que tu precisa vai chegar, mas vai chegar no tempo de Deus. Aí eu te digo uma coisa, Jesus, ele te ama e ama muito, mas o fato dele amar a mim e a você, isso não significa que ele vai mimar a gente. Isso não significa que você vai pedir aqui e ele vai responder imediato. Porque as coisas que ele faz é boa, perfeita e agradável. Então, o fato dele te amar não significa que vai ter dia difícil, não significa que vai ser só abundância, mas significa que você vai passar por aflição, porque ele mesmo disse: no mundo terei aflição, mas eu venci o mundo e vós também vencerão. Alguém está comigo aí? É Jesus dizendo para mim e para você que ele te ama muito, mas é necessário passar pelo processo para viver o propósito e o milagre acontecer na tua vida. Jesus, ele também amava Lázaro. Jesus também ele amava Maria. Mas ele permitiu o acontecimento para que o nome dele vinha ser glorificado. Porque ali em Betânia tinha muitos judeus que não criam, que não acreditavam. E foi necessário Jesus permitir que a morte chegasse até a casa, para que todos viessem ver a grandeza do seu poder. E o texto vai dizer que depois de 2 dias que Jesus resolve chegar em Betânia. E quando Jesus ele chega em Betânia, quem vai recepcionar Jesus não é mais Maria, é Marta. Marta chega até Jesus com uma pergunta: mestre, se tu tivesse chegado aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. É como se ela dissesse: Jesus, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, tinha dado tempo de curar. Mas às vezes não entendi o querer dele, o tratar dele, o trabalhar dele, o tempo não é meu, o tempo não é meu. É Jesus dizendo: eu não demoro, eu chego na hora certa. Talvez você tenha passado pelo luto, não sei o qual, e você fala: Deus, eu preciso viver um milagre. Jesus, eu quero agora meu milagre, é para hoje, é para já. Mas Jesus está dizendo que o tempo é dele, a hora é dele. Nem que é necessário ele permitir o luto, permitir a dor, permitir a situação difícil, mas o milagre vai acontecer na hora certa. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque ele mandou o recado, Jesus demorou a chegar. Aí imagina o sentimento dela. Ele disse que me ama, mas ele não vem me socorrer quando eu preciso. Ele fala que me ama, mas ele não vem me atender no momento que eu preciso. Porque quando se passa por uma perca, por uma situação de dificuldade, a gente começa a questionar Deus: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor permitiu? E aí ela questionou Jesus: se tu tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Mas ela não entendia que a morte de Lázaro era um tratar de Deus no meio da casa, era um tratar de Deus no meio da Betânia, para que o milagre viesse a acontecer e o nome do Senhor ser glorificado. E Jesus, observando o cenário, ele sente falta de alguém, porque o texto acima vai dizer que Maria é aquela a qual ungiu seus pés com gento e enxugou com seu cabelo. Então Maria chegou ao momento, agora ela adorava, ela ungiu o pé de Jesus e enxugou com seu cabelo. E agora a pessoa que adorava estava em casa, sentada, chorando. É Jesus dizendo: tem momento na tua vida que eu sei que tu não vai ter força para adorar. Tem momento na tua vida que tu vai ficar em casa, que tu vai ficar chorando, mas Jesus vai chegar, enviar pessoas para te dar uma palavra de ânimo e te colocar de volta ao propósito. Porque só alcança milagre quem está alinhado com o propósito. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Glória a Deus, aleluia. Só alcança milagre quem está alinhado com o propósito. E milagre é para quem crê. Jesus deixa bem claro: se tu crê, tu verá a glória de Deus. E ali Jesus manda: chama lá Maria. Cadê Maria? Mestre, tá lá, chama ela. E Maria chega. O mesmo questionamento que Marta fez, Maria começa a fazer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ainda não estava entendendo que a morte para Jesus naquele momento não significava nada, porque ele tem a chave da vida, ele também tem a chave da morte. Ele é que permite acontecer, mas ele também é quem restaura, é quem faz milagre, é quem cura, é quem trabalha, é quem opera maravilha em seu nome. Aleluia. E ali ela chega diante
Jesus mais uma vez diz: teu irmão há de ressuscitar. Se tu crer, tu verá a glória de Deus. Onde que está ele? Onde é que está ele? Onde é que está ele? Onde foi que colocaram ele? Era Jesus já dizendo: olha, a morte chegou até agora, mas eu cheguei, a vida vai entrar. É Jesus dizendo: olha, você chorou até ontem, porque hoje eu cheguei e o milagre eu vou operar. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o luto, qual é a dificuldade, qual é a perda, qual é a pedra, qual é o acontecimento da tua vida, mas Jesus está dizendo: eu posso não ter me manifestado ainda, mas hoje, para hoje, eu vou me manifestar, meu favor. Fala com mais entusiasmo, senão assim você nunca. É hoje que eu vou manifestar, meu favor. Jesus está dizendo para você: é hoje que eu vou manifestar o teu favor e o milagre vai acontecer. Onde é que está? Onde é que está o problema? É como se Jesus dissesse: onde é que está a situação difícil? Porque milagre é para quem crê. E milagre só o Senhor pode fazer. Aquilo que está no meu e no teu alcance de fazer, você faz. Mas aquilo que você não dá conta é com Ele. Aí Jesus: onde é que está o problema? Onde é que está a dor? Onde é que está o sentimento de frustração? Onde é que está a dificuldade? Onde é que está a luta? Peraí, Senhor, mas já cheira mal, já faz muito tempo. Me leva lá. Ele, Jesus chega. Não tem dia, não tem hora. Quando Jesus descer a teu favor, aquilo que estava morto, Ele vai trazer a vida. Aí fala: mas Senhor, já cheira mal. Deus, Ele não está querendo saber da situação, Ele não está querendo saber como chegou aquele nível, mas Ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou operar, o meu nome vai ser glorificado e milagre vai acontecer. Glória Então, a Deus, Jesus já falou, quando Jesus chega lá, tinha uma pedra. Às vezes, botar uma pedra em cima de alguma coisa não vai permitir, não vai aliviar a dor. Tinha uma pedra no caminho, tampando o sepulcro onde Lázaro estava morto. Mas a dor que Maria e Marta estavam sentindo não foi aliviada quando a pedra foi colocada. Talvez você tenha colocado pedra em aquilo que o Senhor está falando, resolve. Talvez você está colocando pedra em aquilo que o Senhor está falando. Abre teu coração, segura, se permita, porque o milagre só acontece quando a pedra é removida. Talvez tenha alguma área da sua vida que Jesus está dizendo assim: colocar uma pedra não resolve, mas você quer ver eu fazer o milagre? Resolve a pedra. Talvez você tenha colocado uma pedra em alguma situação a qual o Senhor tem falado: tira a pedra, abre o teu coração, liberta, cura, permita a minha presença mudar a tua história. Talvez você tenha colocado pedra em uma frustração, no sentimento amoroso, uma frustração, uma decepção, uma traição, ou não perdi o perdão direito, fala que perdoou, mas não perdoou e tem colocado a pedra. E Jesus está dizendo: é necessário remover para que o milagre aconteça. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você tenha colocado uma pedra no teu sonho, no teu projeto, no teu ministério, no teu sonho, tem enterrado, tem tapado, tem fechado, tem desviado no sepulcro. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer ao teu coração que hoje Ele vai ter vida. Teu sonho será renovado, teu projeto será assinado, porque o céu se manifestou e é impossível dar errado quando o céu desce a teu favor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sepulcro de uma pedra, Jesus chega, a multidão observando, porque na nossa vida é assim. Todo mundo fica observando para ver o que vai dar. Ninguém ajuda, ninguém impulsiona, mas tem gente que só observa. Ali tinha uma multidão, bora ver o que ele vai fazer. Já cheira mal, tem 4 dias, como que ele vai fazer? Me leva lá, e Jesus está dizendo: onde é que está a dor? Onde que é o problema? O que é impossível para você, para mim não é impossível não. É Jesus dizendo: o que é necessário eu fazer? Fala aí, onde que é a tua dor? Onde é que tu tem colocado a pedra? O que é que tu tem tentado tapar com a pedra? Porque não tem nada que o teu Deus não resolve. E nessa noite é noite de milagre. Você crê em milagre? Aleluia, glorifica a Deus, porque Deus, Ele ainda faz milagre. E ali Jesus chega no sepulcro e Ele dá uma ordem, dá um comando: tira a pedra. A Bíblia não relata quem tirou, mas a Bíblia relata que a pedra foi removida. É Deus dizendo para mim e para você: eu quero milagre, mas a pedra que tem que tirar somos nós. Ele opera a maravilha, Ele faz acontecer, mas a pedra quem tem que remover é nós. O que está no teu alcance, no meu alcance, Deus não vai fazer. Glória mas tem gente que fica de braços cruzados pedindo milagre, pedindo bênção, pedindo maravilha, mas não se move, não se manifesta, não se mexe, não deixa Deus guiar, não deixa
dizer, tira a pedra. Que pedra é essa? É tudo aquilo que tem te atrapalhado de crescer na obra. É tudo aquilo que tem impedido o teu sonho de ir adiante. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus dá uma ordem. Tirai a pedra. Alguém tira, não sei quem tira, porque a Bíblia não relata. Mas a pedra é removida. E quando a pedra é removida, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. O interessante é que a Bíblia mais adiante vai relatar que Lázaro estava preso, cheio de ataduras, com os pés amarrados, a mão amarrada e um lenço sobre a cabeça. Mas quando Jesus dá o comando, Lázaro, vem para fora, ele anda. O interessante é para pensar que ele anda quando Jesus dá ordem. Como é que ele consegue andar todo enrolado de atadura, amarrado os pés, com o lenço na cabeça? Por que eu falo que ele anda? Porque a Bíblia diz que quando ele sai do templo, Jesus fala, desata, deixa aí. Então ele estava amarrado, ele estava todo enrolado na atadura. É Jesus dizendo para mim e para você, sabe o quê? Que não tem inferno, não tem potestade, que fica de pé, que te trava, que te amarra, que te prende diante da voz dele. Aleluia, Jesus está dizendo, Lázaro, vem para fora. Talvez você está olhando e está dizendo assim, olha lá em casa, é uma situação complicada. Só o sangue de Jesus para ter poder. Meu marido é um morto espiritual, meu marido não se acha, meu filho é um drogado, a minha filha trabalha no jogo, é uma prostituta, vive no adultério. E você está olhando e está dizendo, tá morto, e Jesus está dizendo, Lázaro, vem para fora. Talvez você está olhando e está dizendo assim, acabou, perdeu. E Jesus está dizendo, Lázaro, vem para fora, porque hoje eu vou trazer vida. Você sabia que Deus, ele trabalha e opera os maiores milagres é no momento da dor e da dificuldade? Aleluia. É no momento que tu olha para alguém do teu lado e fala assim, tem jeito não, Jesus está dizendo, Lázaro, vem para fora. Tu olha para alguém assim que é nas drogas, é na cachaça, é só o sangue de Jesus, fala assim, não tem jeito não, coitadinho dele, coitadinho dele, Jesus vem para fora. Jesus, ele visita a família que você jamais visitaria. Jesus, ele entra em casa que você jamais entraria, mas quando ele quer, ele opera um milagre. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. O engraçado é que, quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós fechamos a nossa dor para alguém, sempre tem alguém que vai olhar para mim e para você e vai dizer, ô, coitadinha da irmã, coitadinha dela, naquele casamento ali, sei não. Eu acho que não tem mais jeito. Aquela mulher ali, não sei não. Eu acho que não tem mais jeito. E o filho é pior ainda. Sei não, não tem jeito não. Engraçado é que quando Jesus chega ao túmulo, Jesus ele não fala, cadê o defunto? Onde é que está o morto? Onde é que está? Onde é que está ele? Onde é que está fedendo? Onde é que está? Jesus, ele chega ao túmulo e ele dá uma ordem, Lázaro. Talvez o mundo tenha te olhado com um olhar improvável, mas Jesus está dizendo, eu chamo pelo teu nome. Talvez o mundo tenha olhado assim, coitadinha dele, coitadinha dela, coitadinha nada, porque você tem um dono e o dono está chamando pelo teu nome. Vem para fora, tira a pedra, vem para fora, porque o milagre, ele vai operar. Aleluia, Jesus está aqui. Talvez tenha olhado para você e tenha dizendo, coitadinha dela, vai acabar assim, vai entrar ano, vai sair ano, a vida dela não vai mudar. E Jesus está dizendo, tira a pedra, porque eu vou fazer você viver coisa extraordinária. Tira a pedra, porque eu vou fazer você viver o milagre. Tira a pedra, porque hoje eu vou operar. E aquele povo que viu esse agir de Deus, eles ficaram esputados, porque eles tinham muito judeu que não cria, só cria na ressurreição após a morte, depois de 3 dias. Mas morto, tão fedido, 4 dias depois Jesus chega, eles não acreditariam que Jesus pudesse ressuscitar. E ali foi necessário. Você sabia que com Deus é assim, você perde, mas depois você ganha? Você começa perdendo. O mundo, ele te oferece coisas ganhando. Você vai ganhando, vai acumulando. Mas de repente você olha e não tem nada. Não sabe o que aconteceu, não sabe para onde foi, não sabe como se perdeu. Mas Jesus não. Você começa perdendo. É na base da dificuldade, é na base do choro, é na base da oração, é na base da humilhação. E de repente você cresce. De repente você alavanca. De repente você chega e olha para trás e nem se lembra mais do que passou. Por quê? Porque tem coisas que tem que ficar atrás, não é? Trazer ao presente aquilo que já ficou para trás. Quer ver o milagre do Senhor acontecer na tua vida? É você se desprender daquilo que ficou para trás. O que ficou para trás chama passado. E o passado já passou. É tempo de viver o presente em Deus. Eu não sei o que Deus quer falar no seu coração. Eu não sinto a dimensão dessa mensagem, porque o Espírito Santo está me guiando assim. Mas Deus tem que falar, para de se prender aquilo que você já perdeu, porque aquilo que já passou se chama passado. Olha para frente, porque é tempo de viver coisa extraordinária. Mas para Ele fazer o futuro, você precisa se desprender do que ficou lá atrás. Tem muita gente que deixou de viver milagre porque ficou preso em coisas que se perdeu, porque ficou com o coração preso em coisas que não pode mais resolver. Tem muita gente que não
pedra e parar de conviver como se nada tivesse acontecido, porque Ele é o Deus que vai fazer o tratamento da alma. Ele é o Deus que cura ferida, Ele é o Deus que sai, Ele é o Deus que restaura. Mas é necessário tirar a pedra. Talvez você tenha colocado uma pedra, não vou mexer nessa ferida aqui não, eu não vou mais focar, porque senão vai doer mais. Jesus está dizendo assim, ó, coloca para fora a tua dor, porque hoje um milagre eu vou operar. Amém. Primeiro que Deus vai dizer, dá glória. Glória a Deus, Dá glória. aleluia, Jesus. Dá glória, porque Jesus está dizendo, Ele ainda é Deus que faz milagre. Talvez a sua dor, o seu luto, que às vezes Jesus ele permite o luto de algumas coisas, mas para que o nome dele venha ser glorificado. Quando o mensageiro foi até Jesus, ele falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome dele venha ser glorificado. Essa luta aí também não é para a morte, era para ser testemunho, chorado no altar. É para que você venha testemunhar que ele fez, que ele faz, e ainda opera milagre no meio da igreja. Tem muita gente aí que tem morrido espiritualmente. Sabe por quê? Porque tem acreditado muito em uma igreja a qual ela conforta ao invés de confrontar. Tem muita gente se perdido dentro da igreja porque a qual não aceita o confronto, aceita o conforto, aceita que passa a mão na cabeça, mas não aceita ser confrontado. Tem muita gente se perecendo porque não aceita a correção. Tem muita gente se perecendo porque não aceita a palavra da verdade, porque não aceita ser confrontado. Aí passa a mão pela cabeça e começa a morrer espiritualmente, não entende. Mas a palavra de Deus ela tem que confrontar sim. A palavra de Deus tem que doer em mim, tem que doer em você, para que o nome dele venha ser glorificado. Porque que amor é esse? Que Deus é esse? Que ele dá calma, que ele cura, que ele restaura. E o dia que ele não quiser fazer, e o dia que ele não quiser curar, e o dia que ele não quiser se manifestar, é Deus dizendo para mim e para você, tem que adorar na dor, tem que adorar na luta, tem que adorar na bonança, mas o segredo é não parar de adorar, porque o dia que ele quiser fazer, ele faz, e o dia que ele não quiser fazer. E vivemos no evangelho, o qual tem passado muito pela mão na cabeça das pessoas e não tem confrontado a verdade, não tem confrontado a palavra. Mas eu quero que aqui nessa igreja existem pessoas diferentes, a qual não aceita aquilo que Deus tem ordenado para o coração, a qual aceita aquilo que Deus tem ordenado para os ouvidos, para os seus pastores falar, e aceita ser corrigido, porque nem sempre vai ser dias bom não, irmãos, nem sempre vai ser mil maravilha não. A vida ela é feita de fase. Tem dia que a gente ora mais, tem dia que a gente busca mais, mas tem dia que a gente não tem nem vontade de buscar, tem dia que a gente não tem nem vontade de cantar, tem dia que a gente não tem nem vontade de sair de casa. Mas Jesus em todo o tempo ele garante que está comigo e com você. Aleluia. Fala, Deus está comigo. Amém? Fala, Deus está comigo. Você está liberando uma palavra sobre sua própria vida. É você dizendo para você mesmo, eu não estou sozinha. Aconteça o que acontecer, Deus está contigo. Então a palavra de Deus pro meu e pro teu coração nessa noite é: quer viver milagre? Então tira a pedra, se cura, coloca pra fora, expõe onde que está a tua dor. Porque não tem nada que o teu Deus não possa resolver. Não tem dores que o Senhor não possa curar. E Jesus disse para mim e para você: tira a pedra, se cure, permita-se viver o extraordinário. Tira a pedra, não tenta abafar, não tenta tapar. Jesus ele quer que você se liberte, para que você venha fazer e viver o extraordinário, Deus. É tempo de milagre, é assim. Deus ele não mente, ele não erra. Quando ele quiser operar, ele opera. Mas é necessário que você faça aquilo que ainda está no controle das suas mãos. Aquilo que você não consegue, ele vai fazer. Então você remove a pedra, porque o milagre ele vai operar. Aleluia, glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Exaltar o Senhor. Aleluia. Deus é Deus de milagre. Saia daqui crendo que por mais dificuldade que seja, por mais difícil que seja, que pareça que está morrendo alguma coisa, que pareça que você está de luto, Deus, ele não atrasa. Ele vai chegar na hora certa. E quando ele chegar, o milagre vai acontecer. Foi até aqui que o Senhor colocou o meu coração. E eu peço ao Senhor para renovar a tua força e você sair daqui crendo que ele é o Deus que faz milagre. Que o Senhor venha abençoar a tua casa. Que a tua casa venha ser um cenário de milagre e que testemunho venha ser gerado no altar. Não para a minha honra, não para a minha glória, mas aqui está escrito, para que o nome do Senhor ele seja glorificado.
através da vida de vocês. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Até aqui me ajudou o Senhor. Que essa palavra não venha só entrar no seu ouvido e sair para o outro lado, que você venha guardar. Porque o bom é ouvir e guardar aquilo que Deus tem falado no teu coração. Ainda que esteja morto, se tu crer, Ele vai trazer a vida. Saia daqui crendo que por mais difícil que seja a situação, não ore achando que Ele te esqueceu, porque Jesus, Ele não tarda, Ele chega na hora exata. Mas é necessário tirar a pedra para o milagre dele operar. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Borja, qual fez o convite, agradeço a Deus pelos meus pastores, por ter me acompanhado. E glorificado seja o nome do Senhor, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês.